Giovanni, você é tão interessante. Seja bem-vindo, Coringa Giovanni. Shalom, meu povo, a paz do Senhor Jesus a todos. Sejam bem-vindos. Estamos iniciando a nossa live de sexta-feira. Giane, de sexta-feira. Adriana Vieira, a Adri tá aí. Cadê o Andy? Adri, Deus abençoe sua vida, viu? Glória a Deus. Pessoal, estamos iniciando a nossa live. Nós vamos aí até as 20 horas, trazendo essa palavra da parte do Senhor para o seu coração e também orando por cada um de vocês, tá bom? Para quem não me conhece, eu sou o pastor Marcos, aqui da comunidade evangélica Cristo Esperança, aqui de Campinas, São Paulo. E nós estamos segunda, quarta e sexta nesta live, na célula, trazendo a palavra de ensinamento. E tenho certeza que Deus já tem abençoado a sua vida, se você já é um participante aqui assíduo. Se ainda não é, vai lá, se inscreve no meu canal e vamos juntos. Precisamos caminhar juntos aí, porque sabemos que os dias são maus, mas a palavra de Deus é que nos dá a resposta. É a palavra de Deus que nos dá a vitória. Então, se conosco, vamos juntos, para que Deus possa atuar na sua vida por meio da palavra. Estou feliz aqui, estou vendo várias pessoas entrando. A Tereza Silva, Giane Marins. Aqui no TikTok também, a Silvia acabou de chegar. Silvia Brito, Deus abençoe, seja bem-vindo, Silvia. O Jackson, o Juna Campos, a Tina Santos, quem mais? Glória a Deus, a Carla Rosa, a Ana de Jesus, a Ana Paula, a Cláudia Fernandes, o Osmar Marco, esse é Osmar Cordeiro, Osmar Cordeiro, Deus abençoe Osmar. Lorena e Adriana, que é da nossa igreja também. Então, já estou contando com duas pessoas aqui da nossa igreja, que é a Silvia, que faz parte da nossa igreja virtual. Já fizemos uma aliança aqui. Para quem não sabe, querido, nós abrimos uma igreja chamada SESI Virtual, aonde o meu papel aí é ajudar você a se firmar cada vez mais com Deus, através da palavra do Senhor. Entendemos que a palavra do Senhor é tudo que nós precisamos para nos firmarmos aí na presença de Deus. E nós já fizemos aí uma aliança com a Silvia, né? E a Silvia faz parte dessa igreja, o primeiro membro aí da nossa igreja virtual. E eu deixo aberto para você que quer ser membro também, que quer um mentor, que quer um líder, um discipulador na sua vida. Eu estou disposto, estou pronto para isso. Tá? Deus me chamou para te ajudar na sua caminhada cristã. Então coloca aí, tá? O meu número do telefone, que é o 19 997 02 3477, e venha participar da SESI Virtual comigo. E não tenha dúvida, Deus vai abençoar grandemente a sua vida. Amém? Glória a Deus. A Giane Marins está dizendo: você é de onde? Eu sou aqui de Campinas, São Paulo. Aqui também o Israel Alves, que é o nosso irmão aqui também da nossa igreja, acabou de entrar, né, dizendo: a paz do Senhor, pastor Marcos. Deus abençoe, Israel. Glória a Jesus pela sua vida, varão. Israel também é lá da minha igreja, mas nunca, né, todas as vezes que a gente começa a live, ele está aqui. Ele não deixa de participar. Todas as segunda, quarta e sexta ele está com a gente. Seja bem-vindo, viu, Israel? Você, sua família, as crianças, a Joyce, todo mundo aí. Amém, Jesus? Glória a Deus. Mais alguém? Luiz Carlos, Joãozinho Rodrigues Soares. Sejam bem-vindos, Sueli da Silva. Glória a Deus. Cadê o pessoal aqui do TikTok? Deixa eu ver o TikTok. O TikTok tá aqui. Ô, Silvia, pode falar alguma coisa aí, tá, Silvia? Chama o pessoal aí para participar da nossa igreja virtual. Vamos participar dessa igreja e vamos aprender a palavra do Senhor. Amém, Jesus? Maria Conceição Souza, glória a Jesus. Leonardo também acabou de chegar aqui, glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Lu Santos, parabéns por doutor Batatinha, não entendi. Isa Elaine Chagas, seja bem-vinda. Glória a Deus. Cadê o pessoal? Hoje o pessoal parece que tá meio quieto. Cadê o pessoal? Quero ver o pessoal falando. Queridos, fala pra mim de onde você está nos assistindo, tá bom? Guiomar Correia. A Guiomar Correia é a minha tia, será que é a minha tia lá de Pereira Barreto, lá de Ilha Solteira? Então, se for, coloca aí, Guiomar, se for você, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Se for a Guiomar, minha tia lá de Ilha Solteira, manda um abraço para todo mundo aí, pro Lê, pro André, né, para todo mundo aí, tá bom? Luciana Alves, Deus abençoe. Glória a Jesus.
A Silvia está dizendo, glória ao único Deus, aleluia. Seja bem-vindo, Silvia, Deus abençoe sua vida. Glória a Jesus. Ixi, entrou com o capeta, entrou aqui no meio aqui, o tal do Lúcifer entrou aqui. Então você vai ouvir a palavra de Deus hoje, capeta. Você vai ouvir a palavra do Senhor. Amém? Isolete da Silva, seja bem-vinda, Deus abençoe. Beatriz Metelo, Deus abençoe. Jovenilson Silva. Isolete pede uma oração para sua filha Thaís. Pai, nós oramos nesse momento pela vida da Thaís, a filha da Isolete. Clamamos intervenção do céu sobre a vida da filha dela. Que o Senhor possa trazer cura, libertação, vitória. Ó Deus, arranca todo o mal. Em nome do Senhor, nós declaramos a bênção e a vitória sobre a vida da filha da Isolete. Pai, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe Thaís. Deus abençoe Isolete. Glória a Deus. A Tereza Silva. A paz do Senhor. Deus abençoe, Tereza. Eu entendi ali, mesmo que está meio diferente, mas eu entendi. Beatriz Metelo, Vicente Protes, Clarice Fontes da Silva. A Isolete está dizendo amém. Olívia Maria, Deus abençoe. Queridos, de onde vocês estão nos assistindo aí? Participa conosco. Fala para mim a cidade e o estado que você está nesse exato momento nos ouvindo, nos assistindo, porque eu quero saber aonde nós estamos chegando. E eu sempre digo para vocês aqui a importância de nós interagirmos, porque a própria plataforma pede que isso aconteça. Para quê? Para que nós possamos ter mais relevância na rede. Então, vai lá, escreve para mim e eu vou reportar para todos aqui qual é o estado, qual é a cidade que você está nos assistindo. Glória a Deus. Vicente Potes, Wanda Gomes. A Silvia está dizendo assim, ó. Olha o que a Silvia está dizendo. Para aqueles que não conseguem frequentar uma igreja física, eis aí a oportunidade. Que oportunidade que é essa? É acesse virtual. Eu posso ser o seu discipulador se você deixar, se você aceitar, tá bom? Então, não perca tempo, querido. Não há desculpa para você não conhecer a palavra de Deus. Não há desculpa para você servir a Deus. Tá? Se você não quer frequentar uma igreja física aí, talvez está com problemas com relacionamento com as pessoas, então Deus nos deu essa bênção, através até mesmo da Silvia, e nós criamos aí a nossa igreja virtual. Você pode ser um membro da nossa igreja de forma virtual, tá bom? Então pega o nosso telefone. Ô Silvia, coloca o telefone aí para que o pessoal acompanhe, né? Porque eu falando assim, às vezes eles não conseguem marcar tão rápido. Escreve para mim aí, 19 99702 3477. Você vai entrar nesse telefone se você quiser participar da igreja da CS virtual. Aí a gente vai estar junto, tá bom? A Lígia Lopes está dizendo boa noite. Eu falo de Santos, olha aí, ó, bem aqui, ó, na praia aqui, né? Na Baixada aqui do São Paulo. Deus abençoe. Ô Lígia Lopes, que igreja você frequenta? Deus abençoe sua vida. Olha o Zé aqui, o Zé Roberto, servo de Deus, também já entrou ali na igreja CS Virtual, né, Zé? Deus abençoe sua vida, seja bem-vindo, viu? Que Deus possa nos usar lá para te abençoar. Glória a Deus. Joelma Barreto, seja bem-vindo. Luciano Clar, 665, Deus abençoe. Ricardo Rolim, Deus abençoe. Andréia, Deus abençoe. Vai vindo, vai chegando, vai chegando. O Zé colocou o número ali, ó, gente, ó, o meu número, que é para você entrar na igreja CS Virtual. Então pega o contato aí, ó, 19 99702 3477. Amém, Jesus? Aninha do Dani, a Aninha também está na igreja com a gente. Aninha, o Zé, está na igreja virtual. Graça e paz. É a Aninha do Dani que tá falando, é? Se for, dá um toque, porque não tem uma fotinha aqui, não dá para saber quem é. Eu acredito que seja, né? Aninha 2, Dani. Deve ser a Ana, esposa do Daniel. Deus abençoe, se for, dá um toque para nós, tá? Glória a Deus. Roberto Santo Deus acabou de receber o distintivo. Irene Silva acabou de chegar. Pessoal, não se esqueça de se inscrever no meu canal, tá bom? Eu preciso que vocês vão lá e se inscrevam. Nós estamos crescendo. Estamos crescendo. Aqui no Kawaii nós estamos com mais de 4.000 pessoas. Aí no TikTok nós estamos com mais de 3.000. Então Deus está abençoando, tá bom? Eu preciso que vocês vão lá e que vocês se inscrevam. A diaconisa Eunice Leão está dizendo graça e paz, amados. Amém. Diaconisa Eunice, Deus abençoe sua vida. Thaís Oliveira está dizendo a paz. Amém. Deus abençoe. A Aninha está dizendo, sim, pastor, sou eu. Manda um abraço pro Dani aí, tá bom? Deus abençoe sua vida. E vamos pregar a palavra do Senhor. Júlio César está dizendo, pastor Marcos, sou eu, o Robinho. Júlio César, o filho do Robson, é isso? É filho do Robson?
Se for filho do Robson, fala pra mim aí, tá bom? Deus abençoe. Júlio César, pastor, eu sou o Robinho. Meu Deus, Júlio César que eu conheço deve ser o filho do Robson, né? Deus abençoe, se não for, Deus abençoe do mesmo jeito. Glória a Deus. Fátima Soares começou a me seguir. Deus abençoe, Fátima. Pessoal, vai lá me seguir. Vai lá e se inscreve. Nós precisamos agilizar isso aí. Quero 10 mil, 20 mil, 100 mil, 200 mil. Nós precisamos levar essa palavra de Deus bem longe. Quem tem assistido a palavra sabe que Deus tem me usado para falar com vocês através da palavra de Deus. Então, não fique de fora. Se inscreva, porque aí você vai ser avisado todas as vezes que nós começarmos as lives, tá bom? A Cecília Raquel está dizendo a paz, pastor. Deus abençoe, Cecília. Glória a Jesus. O Júlio está dizendo sim, é o Robson da Pátria, exatamente. Robson da Patrícia. Deus abençoe, Júlio. Manda um abraço para sua mãe e pro seu pai aí, tá bom? E fala para eles entrar aí na live aí e participar com a gente. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Silva também acabou de receber um distintivo de presenteador número 2. Deus abençoe, Silvia. Só presente que tá vindo aí, ó, para todo mundo que tá, quem tá abençoando tá sendo abençoado. Silmara acabou de entrar, Deus abençoe. Tocoraia. É isso? Tocoraia. Não, nossa, que nome difícil. Gente, esses nomes quando fica tudo junto assim, ainda parece nome de japonês, aí complica mais ainda pra gente ler. Tá bom? Mas Deus abençoe Tocoraia, deve ser isso. Deve ser isso, é nome japonês aqui pelo jeito. Mas Deus abençoe você. A diaconisa Eunice está dizendo, recebeu também um convite, através de um convite, ó. Deus abençoe, Eunice. Priscila Nonato acabou de chegar. Amém, queridos? Que apresentação maravilhosa. Poucas pessoas colocaram a cidade, poucas pessoas colocaram o estado, mas ainda dá tempo. Coloca para mim aí de onde você está nos assistindo, qual é a cidade, qual é o estado. Se você está fora do Brasil, vai lá e fala, ó, estou aqui nos States, estou aqui nas Europa, né? É assim que o pessoal fala? Estou aqui na França, estou aqui em Portugal, estou aqui... Vai falando aí, Canadá, estou aqui não sei, né? Vai falando, porque Deus vai abençoar a sua vida. A diaconisa está dizendo que é dessa tuba, olha aí. Aí, Silvio, ó, uma pessoa da sua cidade aí, ó. A diaconisa Eunice é da cidade da nossa, do nosso aqui, ó, nosso membro da nossa igreja virtual, a Cíntia Brito, que pertence também aí a Araçatuba. Olha só que bênção, 2 pessoas de Araçatuba aqui na live hoje. Deus abençoe. Jacinta Santa dizendo, peço oração pela minha família. Pai, nós oramos nesse momento pela família da Jacinta Santos, clamamos a tua intervenção, ajuda, socorro, que o Senhor possa trazer o milagre, a bênção e a vitória. Repreende todo o mal, arranca toda a alma das trevas, ó Deus, e traz os teus filhos na sua presença e faz dessa família uma família modelo para que o teu nome seja bendito, glorificado e exaltado aí onde eles estão. Em nome de Jesus eu oro e declaro essa família abençoada. Amém, Jesus? Deus abençoe diaconisa, Deus abençoe Eunice, glória a Deus. Kelly Pedro, quem mais? Convida, pregue a palavra, Deus abençoe. Daniela Souza está dizendo paz do Senhor, pastor. Glória a Deus. Amém, queridos, vamos entrar então na nossa live. Tá um pouco difícil de ver aqui, tá, amados? Porque eu tenho que forçar assim. A Vanusa Almeida está dizendo, ora por mim, por favor. Pai, nós oramos nesse momento pela vida da Vanusa Almeida. Clamamos pela tua intervenção, a tua ajuda, o teu socorro. Que o Senhor possa trazer sobre ela a bênção, a vitória, em nome do Senhor. Quebra todas as barreiras, toda a obra das trevas, pois nós declaramos uma unção de conquista sobre a vida da tua filha. Ó Pai, declaramos a bênção e a vitória em nome do Senhor Jesus. Amém, Vanusa Almeida? Deus abençoe. Glória a Deus. Daniela Souza dizendo, paz, Senhor, paz do Senhor, pastor, amém. A Aninha está dizendo, o contato da igreja acesse, né, para quem quer fazer parte, você que não frequenta igreja nenhuma, que está, né, perdido aí, sem saber para onde vai, tá? Eu estou chamando a sua atenção aí para você participar com a gente da SESC virtual, tá bom? Se você não está frequentando igreja nenhuma, mas você entende que precisa conhecer a Deus, precisa buscar mais o Senhor, que precisa orar mais, ler mais a palavra, ser discipulado, tá bom? Então nós estamos aqui para isso. Por isso nós estamos convidando você e a sua casa para fazer parte da nossa igreja SESC virtual. Como é que eu faço isso? Você vai entrar em contato comigo e eu vou te dar ali todas as coordenadas de como você faz para se tornar membro aí da nossa igreja virtual, aonde nós vamos estar mentoreando vocês através da palavra de Deus, ensinando e orando por vocês, pedindo a bênção do Senhor e também, né, trazendo aí uma palavra de alimento para a tua alma, tá bom, amados? Então, pega a bênção aí, pega a visão, como diz o povo aí fora, porque naquele dia não terá desculpa, ninguém terá desculpa diante do Senhor,
Porque Deus está criando todos os meios para que você fique firme na palavra, para que você não desvie da palavra, para que você esteja com o Senhor. E nós vamos entrar na palavra agora. A palavra de hoje, nós estamos numa série sobre o Espírito Santo, e a palavra de hoje é personalidade do Espírito Santo, um amigo íntimo. O Espírito Santo, já falamos sobre o derramamento do Espírito, falamos sobre o dia do Pentecoste, onde o Espírito Santo foi derramado. Fiz um contraste até mesmo entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, porque no Velho Testamento as pessoas não tinham uma unção derramada do Espírito. Pelo contrário, as pessoas recebiam porções, como foi o caso, por exemplo, de Moisés, que quando Deus levantou homens para ajudar Moisés, Deus teve que tirar da unção que estava em Moisés para passar para os homens. Era tudo assim, porções, contra-gotas. Eliseu chega para Elias e diz, olha, Elias falou, pede o que queres. Ele disse, eu quero porção dobrada do teu Espírito. Elias fala para ele, dura coisa pediste. Por quê? Porque você só pode dar o que você tem. Como é que eu vou dar duas coisas se eu tenho só uma? Aí ele diz, mas se tu ficares atento, Deus pode conceder o desejo do teu coração. E ele ficou atento na hora que Elias foi levado e ele recebeu de Deus a porção dobrada que estava sobre Elias. Mas era tudo contra gotas. A Bíblia diz que Saul, ele tinha o Espírito Santo, ele recebeu o Espírito, né? A partir do momento que ele recebeu o Espírito, ele começou até a profetizar no meio do povo. Saiu até um comunicado entre o povo, dizendo, está também Saul entre profeta. Saul não era homem que profetizava, não era homem de Deus, não era usado por Deus, mas quando o Espírito Santo desceu sobre ele, a Bíblia diz que ele começou a profetizar. E saiu esse dito sobre Israel, essa palavra para Israel. Saul também está entre os profetas. Porém, ele rebelou contra Deus, ele não cumpriu a ordenança de Deus, as ordens, os mandamentos de Deus. Deus foi lá e tirou do espírito dele. E quando Deus tirou do espírito dele, a Bíblia diz que Deus então manda Samuel ir à casa de Davi, né? Lá em Belém, a casa de Jessé, e para ungir Davi. E disse que quando Davi foi ungido, ele foi cheio do Espírito. Quer dizer, o Espírito que estava em Saul, que Deus tirou de Saul, foi dado agora para Davi. Então você vai ver que naquela época era tudo contra gota, era tudo porção, era tudo, né, tirava daqui para pôr ali, tá? E uma porção aqui, outra porção ali. Mas aí Jesus vem e diz assim, que Deus tem uma promessa que está em Joel 2, e Deus vai cumprir essa promessa. E quando chega em Atos 2, então Jesus diz, ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder, e lá o povo então recebeu a porção dobrada. E Deus diz, naquele dia eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Derramarei o meu Espírito sobre vossos filhos, vossas filhas, eles profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos filhos terão visões, até sobre os servos e as servas será derramado do meu Espírito. Deixando claro que no Pentecoste para frente não haveria mais essa questão de porção, de contra-gotas, mas que seria um derramamento do Espírito. E a minha visão hoje de trazer esse ensinamento para vocês é dizer para vocês que nós como cristãos, hoje, nós podemos ser cheios do Espírito, nós podemos transbordar do Espírito, nós podemos caminhar com o Espírito, porque hoje não é mais contra-gota, hoje não são mais porções, hoje é um derramamento. Tá? E partindo desse entendimento, eu falei sobre isso na aula passada, sobre o dia de Pentecoste, sobre como é que ele foi derramado, como as pessoas receberam, e a partir dali as pessoas começaram então a viver a plenitude do Espírito. E por isso que a igreja cresceu, e por isso que até hoje a igreja está aqui, né? As pessoas tentam abafar a igreja, tentam apagar a igreja, tentam matar a igreja, mas não conseguem. Por quê? Porque por trás da igreja está o Espírito Santo, e não tem como o homem acabar com o Espírito Santo, porque ele é Deus, ele é todo poderoso. E é por isso que nós estamos aqui para ministrar esta palavra para o seu coração, para a sua vida. O Espírito Santo é uma pessoa, ele não é uma força, tá bom? E ele veio para ser o nosso amigo íntimo, ele veio para ser o paracleto de Deus, para estar ao nosso lado, chamado para estar ao lado. E é isso que eu quero que você entenda. E nunca mais você viva uma vida solitária. Há muito tempo atrás, um homem que foi ganho, né, para Jesus, lá nos Estados Unidos, lá acho que em Nova York, se não me falha a memória, e ele se converteu a Cristo, e ele era um líder de uma gangue, né, através desse homem nasceu então o Desafio Jovem. Ele foi uma das pessoas que ajudou no trabalho do Desafio Jovem, né? E esse homem chegou, ele escreveu um livro, ele disse, solitário, mas nunca sozinho. Esse livro é interessante, você pode até procurar esse livro, estudar e ler esse livro aí. Fala sobre você não ter ninguém ao seu lado,
mas você nunca está sozinho, porque o Espírito Santo, o Paracleto de Deus, foi chamado para estar ao seu lado. É muito poderoso isso. Quando você entende isso, você não sofre mais. Quando você entende que o Espírito Santo está do seu lado, você tem vitória, você tem resposta, você tem força, você tem ajuda. A Ana Paula está dizendo, boa noite, pastor, Deus abençoe. O Gildo também acabou de chegar, Deus abençoe, Gildo. Glória a Jesus. Maravilha. Tem uma pessoa pedindo oração aqui, não sei quem é, deixa eu ver aqui, no Kauai. Vanos, já orei. Quem mais? Silva Souza. Não, já orei já. Amém? Então o Espírito Santo é uma pessoa, não é uma força ativa, como dizem os testemunhos de Jeová. Ele é um ser, ele é uma pessoa espiritual, ele é o Espírito de Deus, tá? Ele pensa, ele sente e ele fala. Efésios 4:30 diz, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Ele se relaciona conosco de modo pessoal. Romanos 8:27 diz, e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então, o Espírito Santo não é uma força, não é um poder, ele é uma pessoa, ele intercede. Amém? Pelos santos. Ele examina os corações, ele olha para dentro de você, tá? Antes de você falar uma palavra, ele já sabe qual é a palavra que você vai falar, por conta de que ele tem poder para saber as palavras que sairão dentro de você. Amém, Jesus? O Espírito Santo, ele possui mente, vontade e emoções. Tá? Então ele possui mente. Romanos 8:6 diz, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Ele tem uma vontade. 1 Coríntios 12:11 diz, mas é um só Espírito, o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Já percebeu que tem pessoas que dizem assim, olha, eu queria tanto que Deus me usasse dessa forma, eu queria tanto que Deus me usasse daquela outra forma, né? Que é muito perigoso até. As pessoas vão em cultos evangelísticos por aí, e aí chega aqueles missionários que estão lá nos países, né? Que tem muita dificuldade na pregação do evangelho, esses países árabes, por exemplo, né? E eles chegam e eles começam a contar as experiências que ele tem lá. E alguns que estão nos cultos dizem assim, nossa, eu queria tanto ser um missionário, eu queria tanto ir lá ter essas experiências, eu queria tanto. Querido, entenda uma coisa, cada dom que a igreja tem, ela é distribuída pela vontade do Espírito Santo. Não somos nós que determinamos o que nós vamos fazer na igreja. Quem determina é o Espírito Santo. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente. Está falando dos dons, a cada um como quer. Vai ter uma ministração depois só sobre essas atividades, sobre essas ações de Deus, do Espírito, nos nossos dons, nos capacitando. Mas é importante que você saiba que o Espírito Santo, ele tem vontade. Ele olha para você e ele sabe no que ele pode te usar. Ele sabe no que você pode ser instrumento nas mãos dele, para aumentar, ampliar o reino. Porque a preocupação de Deus é que o reino dele cresça, é que o reino dele chegue a vários lugares. Pastora Mauri acabou de chegar aí, ó. Pastor Mauri também é pastor lá da minha igreja. Seja bem-vindo, varão. Deus abençoe sua vida, viu? Glória a Deus. Vê se o Daniel tá por aí também, manda ele entrar. Amém, Jesus? Glória a Deus. Então, o Espírito Santo, ele tem vontade, tá? Então ele escolhe você para algo que Deus tem propósito. As coisas não são aleatórias, as coisas não são por acaso no reino de Deus. Tudo no reino é feito com propósito. E se você entende isso, você começa a se deixar ser usado pelo Espírito. Você passa a ser instrumento de Deus. Então nessa noite toma posse disso, tá? O Espírito tem emoções. Romanos 15:30 diz, e rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo amor do Espírito, que combatais comigo as vossas orações por mim a Deus. Amém, Jesus? Então o Espírito Santo, ele tem emoção. Ele entra na gente, a pessoa fica emocionada. Muitas vezes, pessoas de igrejas que não tem o título de pentecostais, seja neo ou seja pentecostal raiz, antiga,
O que vai acontecer com essas pessoas? Ela fala assim, nossa, para que isso, né? Para que essa pessoa chorar? Para que essa pessoa gritar tanto? Porque a verdade é que quando o Espírito Santo move na vida de uma pessoa, o Espírito de Deus, ele emociona. Porque ele se emociona como Espírito. E ele traz essa emoção também no coração da pessoa. Por isso que é muito comum, quando uma pessoa aceita Jesus e ele enche do Espírito Santo, ele começa a ver a vida diferente. Ele sai de depressão, ele sai de angústia, ele sai de traumas, tá entendendo? Porque o Espírito Santo leva ele para um outro nível. Ele começa a ser mais sensível à voz de Deus. Ele começa a ser mais sensível à palavra de Deus. Então nessa noite, amado, o Espírito Santo é um amigo íntimo de Deus, que Deus nos deu para estar do nosso lado. Miriam Costa, Deus abençoe sua vida, seja bem-vinda. Amém? O Espírito Santo fala conosco como a um amigo. Ele orienta e dá direção. Atos 13:2 diz, e servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Aleluia! Então é importante nessa noite você entender que o Espírito Santo de Deus, ele vai dar orientação, ele vai dar direção. Esse é o papel dele conosco. Por isso que toda vez que você for fazer algo, ora, coloca nas mãos do Senhor e diga, Espírito Santo, me mostra o que fazer. Eu estou aqui, tenho que ter uma decisão, não sei o que fazer. Ora ao Senhor, porque o Espírito Santo de Deus, ele orienta, ele dá direção, porque ele sabe o que é melhor para você. Quantas vezes as pessoas vão se casar, relacionamento, coisa séria, ou vai fazer uma faculdade, ou vai abrir uma empresa, tá entendendo? E não sabe o que fazer. Ora a Deus, pede direção para o Espírito Santo. Ele vai te mostrar o que você deve fazer. Por quê? Porque ele é um amigo, que ele não quer ver você se dando mal. Ele não quer ver você tendo problema na sua caminhada. Então ele vai te orientar, ele vai usar pessoas, ele vai usar situações, ele vai usar sonhos, visões, ele vai usar um louvor, uma palavra, uma pessoa, um profeta, ele vai usar. Eu sempre tenho uma ressalva quando eu falo de profeta, porque profeta é uma coisa muito séria. E muitas pessoas têm falado que é profeta aí, às vezes, e não tem noção do que o perigo que é, tá entendendo? Mas Deus usa profetas. Existe um monte de homens e mulheres de Deus que são profetas de Deus e que são usados por Deus para trazer uma palavra que gera uma direção na sua vida. Não uma imposição, não uma imposição da pessoa, mas a própria palavra, ela te coloca numa posição de direcionamento, de ordem, e você acaba sabendo o que fazer a partir daquela palavra que o profeta falou. Então, nessa noite, tá? Toma isso no seu coração, toma posse disso, porque o Espírito Santo é um amigo que ele não quer ver você se dando mal. Ele não quer ver você se complicando. Ele não quer ver você sofrendo amanhã. Por isso, ele vai usar todos os meios possíveis e impossíveis para te orientar. Para dizer para você, o caminho é esse. Não faça isso, faça aquilo. Ele vai te mostrar. Amém, Jesus? Então toma posição nessa noite. Tá? O Espírito Santo fala conosco como a um amigo. Ele orienta e ele nos dá a direção. Ele também nos consola e nos encoraja. Ele nos consola e ele nos encoraja. Glória a Deus por essa presença que os conduz para o caminho da verdade de Cristo. A Aninha está falando aqui, dando a palavra aí para vocês. Vai olhando, observando aí embaixo aí que existe vários irmãos aqui da nossa igreja que está comigo nessa live e está complementando aí o que eu estou falando aqui. Tá bom? Então toma posse disso aí, porque Deus tem uma palavra de direção para a sua vida hoje. Tá? Deus nos colocou aqui, querido, uma igreja virtual, até acesso virtual. Nós estamos aqui tão somente para ser usado por Deus, para ser usado pelo Espírito Santo, para te dar uma direção, para te ajudar a tomar decisões corretas na presença de Deus. Então, fica atento, porque hoje é noite da tua bênção, hoje é noite da tua vitória. Ele nos encoraja, ele consola e nos encoraja. Atos 9:31 diz, assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo se multiplicavam. A igreja, ela crescia e multiplicava no poder do Espírito Santo. É claro que havia vários elementos que estavam ligados aos homens ali, aos irmãos ali. Mas esses elementos que os irmãos estavam praticando vinham direto do Espírito Santo. Por exemplo, unidade, amor, são fruto. A Bíblia fala que o amor é fruto do Espírito. Compaixão,
tá? O fato deles dividirem os bens, enfim, tudo aquilo que eles estavam sendo usado ali era pelo Espírito Santo, e por conta disso gerava multiplicação. Eu entendo que a igreja hoje, ela perdeu um pouco dessa essência, ou um pouco não, quer dizer, muitas vezes. A igreja precisa voltar a essa essência, de ser guiada pelo Espírito, de ser dirigida pelo Espírito, de ser governada pelo Espírito, porque o crescimento, na verdade, amado, seja ele numérico, seja ele na questão espiritual, tá? O crescimento nada mais é do mover do Espírito dentro da igreja. É o quanto o Espírito de Deus tem liberdade para mover as nossas vidas. E nós precisamos entender isso. A igreja não pode caminhar fora dessa visão. A igreja não pode caminhar sem entender que Deus tem chamado ela para ser usada pelo Espírito Santo. O que move a igreja, o que deve mover a igreja, não são as finanças, não é a política. A igreja pode se envolver com política? Pode. A igreja se preocupa e tem que gerenciar as finanças? Tem. Mas o que move a igreja não são essas coisas. O que move a igreja é o Espírito Santo. E nós precisamos buscar esse entendimento. Nós precisamos buscar essa visão. Porque a Bíblia diz que havia crescimento porquanto o Espírito Santo de Deus estava naquele lugar. Amém, Jesus? Aleluia. Glória a Deus. Estão perguntando aqui, pastor, por que nas lives não se pregam os evangelhos que são os ensinamentos de Jesus Cristo? Eu não sei outras lives, mas na minha live eu tenho feito isso constantemente. Quem está comigo sabe que as mensagens que eu tenho ministrado aqui são mensagens que tratam muito sobre essa questão de Jesus, sobre a questão da salvação, do pecado, do perdão, enfim, de tudo isso a gente tem falado aqui. É que cada tema é no momento, né? Agora eu estou falando do Espírito Santo, mas já falei sobre arrependimento, já falei sobre transformação, já falei sobre aceitar a Jesus, sobre se arrepender, e vou falar outras vezes assim quando Deus mandar. Então, aqui na nossa live, graças a Deus, nós não estamos em débito com esses temas. Nós temos buscado a direção de Deus para falar aquilo que tem necessidade no reino. Amém? Moicano do Egito. Ok? Deus abençoe, tá? Mas pode falar o que você quiser aí que a gente responde. O Espírito Santo ensina e revela, ele é o nosso mestre interior. João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Tenho dito sempre. Ele, o Espírito Santo, vai te fazer lembrar da palavra de Deus. Vai te fazer lembrar. Por isso que você precisa ler. Se você nunca ler a Bíblia, o Espírito Santo de Deus nunca vai te fazer lembrar. Eu estou ministrando aqui, algumas coisas estão escritas aqui, outras coisas não estão escritas. Está tudo na minha mente, no meu coração. O Espírito me faz lembrar nessa hora. Então, é um consolador, o Espírito Santo de Deus, ele está aqui para ensinar e para nos revelar. Tá? Ele está aqui para ensinar e para revelar. Por isso que você não pode viver uma vida fora da presença do Espírito Santo. Você não pode caminhar sem o Espírito Santo. Você não pode viver sem o Espírito Santo. Lembrando sempre que Deus criou o mundo, Jesus veio e restaurou ao homem que estava caído, perdido, e trouxe de volta para Deus. Mas ele disse, eu vou embora, mas não vos deixarei órfão, enviarei o Consolador, e esse vos ensinará. Então nós temos aqui o nosso mestre, nosso Rabi, que é o Espírito Santo, que vai nos ensinar acerca das coisas celestiais. Por isso que se você não sabe das coisas de Deus, presta bem atenção, a culpa não é de Deus. Ah, mas tem um monte de gente que não conhece a Bíblia. É problema delas. Deus disponibilizou a sua palavra, Deus disponibilizou o seu Espírito, e está tudo acessível para o homem. Mas o homem prefere, muitas vezes, entrar em coisas complexas da terra, o que eles criam, e simplesmente rejeita a simplicidade do Evangelho. A simplicidade do Evangelho, que é crer naquilo que Deus enviou para nós. E o Espírito Santo, ele está aqui, ele está aí, ele está com a igreja do Senhor Jesus, para nos ensinar. É o nosso mestre maior. É o nosso mestre que vai nos ensinar todas as coisas. Amém, Jesus? João 14, 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Talvez você passou aí um filme na sua mente de quantos mestres você teve na sua jornada nessa terra, né? Mestre que te ensinou questões nas escolas, né, da vida, que te preparou aí para você hoje ser um graduado,
Assim, mestres que te ensinou coisas aí ligadas à sua profissão, tá entendendo? Mas talvez você nunca parou para pensar que Deus enviou um mestre para te ensinar acerca das coisas celestiais, acerca do reino de Deus, acerca da salvação eterna. E a Bíblia diz que Deus mandou esse mestre. E esse mestre é o Espírito Santo. E se você negligenciar o mover e a ação e a direção que ele está te dando, você pode se perder no final. Por isso que para você não perder, tá entendendo? A vida eterna, a salvação eterna, o lugar que Deus preparou, então você precisa estar debaixo do ensinamento do Espírito Santo, o mestre maior que Deus mandou para nós. Ah, mas eu não estou vendo. Mas é aí que você precisa entender. Você vai conseguir enxergá-lo pela palavra de Deus. Não tem como você ver o Espírito Santo se você não conhecer a palavra de Deus. Porque ele vai se manifestar para você por meio da palavra de Deus. Por isso tem que ler Bíblia. Tem que ler Bíblia. A primeira característica de uma seita é que ela diz para você que você não precisa ler Bíblia. Que você não precisa estudar a palavra de Deus. As seitas vão dizer isso. Se você for em qualquer seita, você vai ver que ou eles dizem para você não ler Bíblia, ou eles então deturpam os pontos centrais da Bíblia para que você tenha a compreensão errada das coisas celestiais. Mas o que a Bíblia diz para mim e para você é que nós devemos ler a palavra de Deus. Jesus diz, examinai as sagradas escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então você quer saber sobre as coisas celestiais? Você quer aprender? É o Espírito Santo e a palavra de Deus. Não tem outra fonte. Não existe outra fonte. Ah, mas o texto fulano de tal é isso. Querido, se você estudar, você vai compreender até mesmo esses textos errados que as pessoas escreveram na intenção de te enganar. Porque se você estudar o certo, você vai, muitas vezes, estar em combate contra as coisas erradas. Porque nós estamos no final. E no final, muitas coisas erradas vão acontecer. Mas se você estiver preparado no Espírito Santo e na palavra de Deus, você vai ter discernimento para dizer isso está certo e isso não está certo. Baseado no quê? Baseado no conhecimento e na unção do Espírito que está sobre você. Então, busque isso, tá? Ele é o teu amigo íntimo. Ele é o amigo que está do seu lado para te orientar. Amém? E quem não sabe ler, olha que bênção, né? Hoje nós temos a Bíblia não somente escrita, mas nós temos aqui para ouvir a Bíblia. Quem não sabe ler pode pedir para alguém ler para a pessoa. Queridos, a minha avó, quando eu me converti há 30 e poucos anos atrás, a minha avó não era cristã. Assim, não era cristã evangélica. Ela era católica roxa, mas não cristã evangélica. E aí eu comecei a pregar, ler a Bíblia para ela. Então, sem quem não sabe ler, tem alguém próximo que sabe ler. É só pedir para a pessoa ler. Se você quiser, as pessoas vão ler para você, se você não sabe ler. E eu li para minha avó. Eu li vários meses para minha avó. Eu ia lá, conversando com ela, falava, vó, vim aqui ler a Bíblia para a senhora. A senhora quer? Quero. Abri a Bíblia e começava a ler. E fui lendo. Até que um momento ela chegou e disse assim, filho, eu acho que então eu estou vivendo errado. Diante do que você está falando, que a Bíblia está escrito, eu estou vivendo errado. O que eu tenho que fazer para me acertar? Eu falei, você tem que aceitar Jesus como Salvador da sua vida e ser batizado em nome do Senhor. Ela disse, então eu quero. E ela foi batizada, depois meu avô se batizou. Aí eu fiquei sabendo que eles não eram casados no papel, eles eram casados só na igreja, porque lá na Bahia, não sei quantos milhões de anos atrás, lá não tinha casamento em cartório, era só nas igrejas. Aí ela foi, fizemos um casamento dela, eu fiz o casamento da minha avó, tá? Ela se casou, isso, irmãos, há 30 anos atrás. Tá entendendo? Então, quem não sabe ler não tem desculpa, porque sempre tem alguém que sabe ler próximo. Tá? E hoje é pior, porque hoje você pode baixar aí qualquer aplicativo de Bíblia que ela lê para você. Amém? Não há desculpa quando eu quero conhecer o reino de Deus. E não haverá nenhuma desculpa naquele dia. Não haverá nenhuma desculpa. Porque todos tiveram a sua chance. Todos tiveram o seu momento. Deus, ele deu uma chance para todos. Deus, ele é fiel. Ele não vai julgar uma pessoa sem ele ter dado a chance para a pessoa. Por isso nós estamos aqui. Por isso que eu estou aqui hoje, através aqui mesmo da visão que a Silvia teve, de abrir essa igreja virtual. Para quê? Para que amanhã depois você não tenha desculpa. Mas eu não fui na igreja, não sei não, porque eu não quis, não fui na igreja. Tá bom, mas é aquela uma que o pastor criou lá na internet, que você poderia ouvir a palavra, que você poderia ser ensinado. Você quis? Então,
cabe a você nessa noite entender que não haverá desculpa naquele dia, porque o Espírito Santo foi dado para nos guiar até o momento em que nós seremos arrebatados dessa terra. Amém, Jesus? Lembrando sempre que o tema de hoje é personalidade do Espírito Santo, um amigo íntimo. Ele revela a verdade de Deus, João 16:13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. O papel do Espírito Santo não é falar dele, o papel do Espírito Santo é falar de Jesus. É mostrar Jesus, o sacrifício expiatório, o sangue derramado, aquilo que nos dá direito de entrar na vida eterna. E é esse o papel, de nos convencer. A Bíblia diz que ele vai nos convencer do juízo, da justiça e do pecado. Ele não vai converter as pessoas. Conversão é algo que você tem que tomar decisão. É você que precisa se converter. Agora, o que o Espírito vai fazer? Te convencer. Ele vai mostrar para você o que é o pecado, ele vai mostrar para você o juízo, ele vai mostrar para você a justiça. Porque o homem não conhece a justiça de Deus, o homem sequer entende a questão do pecado, uma coisa seríssima no relacionamento com Deus, mas o homem não tem noção do que é ainda, tá? E por isso o Espírito vai tratar isso no coração do homem. Agora, a conversão tem que partir de cada um, de posse desse convencimento do juízo, da justiça e do pecado. O homem então dá meia volta e diz: eu quero servir a Deus, eu quero amar a Deus, eu quero honrar a Deus, eu quero ir para Deus. E aí ele vai pedir: Espírito Santo, me guia agora, me ajuda, porque eu vou fazer o caminho oposto. Eu vou nadar contra a maré. Eu não vou na rota que todo mundo está indo. Eu vou fazer uma rota agora que Cristo fez. Amém, Jesus? A rota da cruz. Então toma posse nessa noite, porque o Espírito Santo, ele é o íntimo amigo, ele compreende você, ele não aceita o seu pecado, mas ele compreende porque você pecou e quer te levar ao arrependimento, para que ele possa mudar a sua vida. Tá bom? O Espírito Santo intercede por nós, ele ora conosco e por nós. Romanos 8:26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo, quando você não tem nem palavra para orar, ele vai traduzir a tua dor, a tua luta, o teu sofrimento para Deus, trazendo em palavras espirituais, para que Deus venha e entre com providência na sua vida. Porque ele é o teu amigo íntimo, ele sabe a tua dor, ele sabe o teu sofrimento, ele sabe quando você chora à noite, quando você não consegue dormir, ele sabe das dificuldades, das crises, das guerras que você enfrenta. E ele só quer te guiar para o caminho certo, para que você não sofra tanto. Porque, pasmem, se você pegar todo o sofrimento humano, a maior parte do sofrimento que nós temos é por consequências de erros que nós cometemos. Decisões que ferem o princípio. Decisões que estão fora da vontade de Deus. E isso traz para nós grandes consequências. Mas se você estiver cheio do Espírito Santo, ele vai te livrar de cada enrascada. Ele vai te trazer cada livramento que você não tem noção. Por isso que nessa noite eu profetizo: seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. E saia da rota do pecado. A Silvia está dizendo: Jesus, ele recalcula a nossa rota. Ele pega, sabe aquele GPS seu que está perdido aí? Você pegou o GPS, mas não está conseguindo chegar no ponto que você precisava chegar. Deus vai lá e recalcula a rota e faz você chegar no local certo, quando você está sendo guiado pelo Espírito. Tá bom? Ele conhece a vontade perfeita de Deus. Você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Você não sabe. Eu não sei. Se eu soubesse, talvez eu erraria menos. Se eu soubesse, talvez eu nem estaria aqui, teria desistido. Então o Espírito é que sabe a vontade de Deus perfeita para cada um de nós. Romanos 8:27. É aquele que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Meu apelido, Dureza Coelho, meu apelido de estudo, não é por causa que eu queria ganhar esse apelido. Deus é poderoso, Dureza Coelho, glória a Deus. Mas o apelido seu é esse, Dureza Coelho? Ou é nome isso daí? Mas amém, seja igual um Pedro. A Bíblia diz que Jesus chegou para Pedro e diz: eu digo que tu és Petros, né? Ou então fragmento da rocha, quer dizer, tu és uma pedra, né? Tu és duro, né?
Tá entendendo? Mas ele diz, mas sobre esta rocha, que diz, referindo a ele, diz, edificarei a minha igreja. Então é muito importante que Pedro tinha o nome dele era Simão, um nome banal, um nome de pessoas que não tinham firmeza, e Jesus disse, mas eu te digo, tu és Petros, tu és um fragmento da rocha. Deixando claro que Pedro era mais do que ele apresentava pelo nome. Tá? Às vezes você tem um nome fraco, talvez você tenha uma identidade fraca, talvez as pessoas te olham, né, como um fracassado, como um perdedor, mas o Espírito Santo olha para você e diz, eu te conheço por dentro, sei que você não é isso, e vou trazer à tona tudo aquilo que você é, tá entendendo? Porque se você der lugar para ele, ele vai te guiar e você vai começar a acertar as coisas de uma forma tão tremenda, que as pessoas vão dizer, nossa, mas é o fulano mesmo que tá lá, é o fulano que chegou, é o fulano. Por quê? Por causa do Espírito Santo que está na vida dele. Amém, Jesus? Glória a Deus. O Espírito Santo guia e dirige nossos passos, ele nos guia no caminho certo. Romanos 8,14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Eu já até expliquei isso aqui. Existe uma ministração, uma matéria que nós tivemos no seminário há muitos anos atrás, que falava sobre a filiação espiritual, sobre a nova criatura, e ele fala sobre essa questão de filho de Deus. O judeu ele não vê filho de Deus como nós brasileiros vemos. Nós vemos filho como todos os filhos iguais. Né? Até fala dentro aqui pro povo aqui, todos os filhos são iguais. Mas a gente sabe que não são. A gente sabe que uma criança não é igual a um adulto. Tá? E a Bíblia faz distinção clara sobre isso. Então existem dois tipos de filhos. Existe o filho por geração, aquele que aceitou Jesus, mas existe aquele filho que cresceu espiritualmente. Tá? E a Bíblia está dizendo aqui, ó, os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. No texto, no grego, diz, são filhos ruios de Deus, são filhos maduros de Deus. Então existe uma diferença muito grande, tá? Porque se você deixar o Espírito te guiar, você não é qualquer um, você é um filho maduro. E um filho maduro, para um judeu, tem o poder e a capacidade de administrar os bens da casa do pai, que são o que eu estou fazendo aqui hoje. O que eu estou fazendo? Eu estou administrando. Eu sou aqui aquela pessoa que está trazendo lá da despensa, aquele dispenseiro que está trazendo o alimento e colocando na mesa para você comer. Nós somos dispenseiro. Tá? Só pode fazer isso quem alcança um nível de maturidade espiritual. Ok? Então é isso que Deus quer que você faça. Deus quer que você chegue nesse sentido. Amém? Desculpa aí por eu não prometer prometendo na sua conversa. Não estou lhe julgando. Eu só sei que Deus é poder. Estou na luta. Amém? E Deus vai agir. Eu trouxe uma palavra, o Dureza Coelho, de uma mensagem que fala sobre o semeador. O semeador. Tá? Na parábola do semeador. E a Bíblia diz que a parábola do semeador caiu entre pedregulhos, entre pedras, né? E aí nasceu a semente, e de repente por causa do sol que aqueceu, as plantas duraram um pouco e morreram por conta da dureza do solo, né? Mas aí eu falei, né, que existe lá um profeta, eu não lembro agora qual é, não estava no script para falar. Eu não sou muito bom assim para ficar lembrando as coisas, né, certinho. Mas existe um profeta, acho que se não me engano, acho que é Oséia, que ele fala assim: arai o campo de Pozil, né? Tirai as pedras. Então, por mais duro que o nosso coração seja, se nós estivermos dispostos a arar a terra e a tirar a pedra, a semente de Deus vai germinar ali, o Espírito vai ter liberdade e Deus vai fazer grandes coisas. Não é à toa que muitos aqui me chamam de cabeça dura, dizem que eu sou duro, isso aqui, entendeu? Mas é isso que nós estamos falando, tem que entender. Nós temos um coração muitas vezes duro, mas nós não podemos ser duro para Deus. Nós temos que ser duro para as lutas, para as guerras que está vindo aí, que não para, que é um sofrimento atrás do outro. Agora, para Deus nós temos que ser tenro, para Deus nós temos que ser como planta nova, tá? Nós temos que deixar Deus moldar a nossa vida. Agora, para os problemas tem que ser duro, senão você não sobrevive. Os dias são maus. Então, seja duro para os problemas, mas seja mole, macio, para que o Espírito haja na sua vida. Essa é a palavra de Deus para mim e para você nessa noite. Amém? Mas continuando aqui, o Espírito guia, dirige nossos passos, né? Ele impede decisões erradas. Olha que coisa linda. Já que os maiores problemas nossos vêm de decisões erradas que nós tomamos, se nós temos o Espírito Santo e erramos menos, vamos sofrer menos. Quem erra menos, sofre menos. Quem erra mais, sofre mais. Porque até administrar os erros, tem erros aí que para você administrar, você demora anos para resolver. Anos. A Bíblia diz que a nação de Israel, quando eles foram entrar na terra prometida, eles fizeram um acordo com os gibeonitas, porque não consultaram o Senhor. Tá entendendo?
E aí o que aconteceu? Lá na frente, quando Saul entra como o primeiro rei de Israel, Saul vai lá e mata os gibeonitas. A Bíblia diz que veio uma seca tremenda em Israel por conta dessa ação, dele ter quebrado a aliança. Então, todos os erros que nós cometemos virá crises. E Deus vai ter que resolver. E aí a coisa embola, porque até você saber por que está acontecendo aquilo, meu irmão. Então, melhor coisa é ser guiado pelo Espírito para não errar. Quanto menos você errar, menos problema você terá. Tá? Então ele impede decisões erradas. O Espírito Santo nos consolou como amigo presente. Ele é o consolador prometido. João 14, 16, 17 diz: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro consolador, ou paracleto de Deus, aquele que foi chamado para estar ao lado, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Por que o mundo não pode receber? Porque o Espírito só vem para aqueles que recebem Jesus. Se você não receber Jesus, você não tem o Espírito Santo para ter outro Espírito aí. Tem um monte de gente recebendo Espíritos aí. Espírito que não sei de quem, de que morreu, entendeu? Mas Espírito de Deus, só quem recebe Jesus. Se você aceitar Jesus, você recebe o Espírito Santo. Se você não receber Jesus, você não tem o Espírito Santo. É assim que a Bíblia diz, tá? Ele traz paz e segurança em meio às dores. João 14, 26, 27. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Quem recebe o Espírito Santo não anda medrosamente. A Bíblia diz: aonde está o Espírito, aí a liberdade. Você tem liberdade da parte de Deus, para ouvir Deus, para tomar decisão por Deus, para andar cabeça erguida, para ser santo, para ser puro, para ser limpo, para ser vivo. Então tudo isso é o Espírito Santo que faz. Paz e segurança. Embora o mundo está acabando cada dia mais, sendo destruído, mas aquele que tem Jesus está em paz. Aquele que tem o Espírito Santo está em paz. Amém? Sou nova na live, ore por minha vida financeira. Pai, eu oro nesse momento pela vida financeira da Rosa Maria e peço que o Senhor venha sobre ela trazendo graça, unção, poder e multiplicação financeira. Assim como o Senhor multiplicou o vinho, assim como o Senhor transformou a água em vinho, assim como o Senhor multiplicou os pães e peixes, assim como o Senhor multiplicou o azeite, a farinha, que o Senhor traga multiplicação na vida da tua filha, em nome de Jesus. Amém, Rosa? Deus abençoe. Nós estamos falando, eu estou pregando, mas eu não estou vendo ninguém aí se inscrevendo, tá? Então, faça favor, vai lá e se inscreve no meu canal. Amém? Por quê? Porque essa série vai continuar. Eu vou continuar falando sobre o Espírito Santo até terminar. Nós estamos agora na 5ª ministração. Ainda falta mais 5 do Espírito Santo. E depois a gente vai estar mudando o tema, mas sempre vai ter aquela rotatividade. Quando Deus mandar, a gente vai estar sempre trazendo aqui séries e mais séries que traga você uma reflexão espiritual de que você precisa de Jesus, de que você precisa da palavra de Deus e que você precisa do Espírito Santo. Amém, Jesus? Glória a Deus. O Espírito Santo fala através de nós. Ele dá palavras em momentos difíceis. Mateus 10, 19, 20 diz: mas quando vos entregarem, não vos deis cuidado com o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós que falará, mas o Espírito do vosso Pai que falará em vós. Está falando aqui sobre as perseguições que a igreja teria naquele tempo. Mas hoje não é diferente. Quantas situações adversas estão se apresentando para nós em todos os momentos, às vezes no casamento, às vezes no emprego, né? Numa entrevista, enfim, tantas situações que o Satanás coloca a pessoa numa encruzilhada que você precisa ter resposta rápida. E de repente, se você está cheio do Espírito Santo, não tenha dúvida, você vai ter a saída, você vai ter a resposta. Deus vai te mostrar o que falar, Deus vai te dar a palavra e você vai sair dali por cima. Amém, Jesus? Glória a Deus. Ele inspira testemunhos poderosos. Atos 1,8 diz: mas receberei poder, a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Detalhe, não tem como ser um testemunho poderoso de Deus se não for por meio do Espírito Santo, porque é Ele que dá poder para testemunhar. É o Espírito que dá poder, seja com palavras, seja com uma vida reta. Não tem como. Você pode ser religioso e você vai ver que você não vai conseguir dar um testemunho poderoso.
Por quê? Porque só o Espírito Santo nos dá condição de darmos um testemunho vivo. Então nessa noite, como diz a palavra, eu vos dou poder para que vocês sejam o quê? Testemunhas. Não só com palavras, mas com uma vida pautada no princípio. O Espírito Santo entristece-se com o pecado. Ele sente dor quando pecamos. Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Todas as vezes que nós pecamos, nós entristecemos o Espírito Santo. Tem até uma alusão da arca, que faz sobre a arca, que Noé solta um corvo e depois Noé solta uma pomba, e a pomba ela não tem lugar para pousar os pés, ela volta para a arca. O mundo estava perdido, estava cheio de cadáveres, cheio de animais mortos, estava uma podridão, né, depois que acabou o dilúvio. E a pomba ela não conseguiu colocar os pés na lama, no chão podre que estava, e ela voltou para a arca. Isso simboliza o Espírito Santo. No nosso coração, se estiver podre, se estiver sujo, o Espírito Santo de Deus não aporta, ele não vem, ele não senta. Para ele vir, nosso coração tem que estar puro, limpo, santo. Amém? Está vivendo uma vida de pecado, o Espírito Santo não fica. Amém, Jesus, queridos? Então toma posse disso. Limpa o seu coração, limpa a sua mente, limpa a sua vida. Para quê? Para que o Espírito venha. Nós somos templo do Espírito Santo. Nós estamos no tabernáculo de Deus, né? Ele é sensível à desobediência. Isaías 63:10 diz: mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Então, se nós nos colocarmos contra Deus através de pecado, o Espírito Santo de Deus torna-nos nosso inimigo. Entendeu? Então, nessa noite, limpa a sua mente, limpa o seu coração. Ah, pastor, como é que eu faço isso? Bíblia. A Bíblia é o sabão que limpa a mente, que limpa o coração. Você quer ser puro de coração? Bíblia. Bíblia. Deixa a sua religiosidade de lado. Porque a religiosidade... Ah, eu vou na igreja todo dia. Não adianta nós ir para a igreja todo dia se você não comer Bíblia. Porque você vai continuar com a língua falando mal da vida dos outros, vai continuar com o coração pecaminoso, e isso afasta o Espírito Santo. Ele não age num coração duro, num coração pecaminoso, numa mente totalmente deturpada. Para ele agir, nós temos que estar limpos por dentro. Aí ele vem e faz morada. O Espírito Santo é nosso amigo íntimo e permanente. Ele habita em nós e nunca nos deixará. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Olha que coisa. Não sabeis vós. Está ali faltando essa informação. É isso que a Bíblia está dizendo. Será que você ainda não entendeu que ele já foi derramado no Pentecoste e ele foi dado por Deus para morar em nós, e que nós somos casa de Deus, morada do Espírito Santo, que nós não pertencemos a nós mesmos, mas pertencemos ao Senhor, e por isso ele transformou o endereço dele agora para nossas vidas. E a dizer que aonde nós formos, as pessoas precisam conhecer a Deus através de nós, porque o Espírito Santo mora aqui, mora aí. Amém? Essa é a palavra. E ele está em nós. Ele está em você. Põe um sorriso nesses lábios quando chegar no seu serviço. Põe um sorriso nesses lábios quando você receber o seu marido, quando ele chegar no serviço. Põe um sorriso nos seus lábios, porque o Espírito Santo mora em nós. E ele traz alegria, ele traz paz, ele traz consolo dos céus. Ele tira o cansaço, ele tira... A minha irmã ontem estava comigo na chácara, estava eu, minha esposa e minha irmã lá, e nós trabalhamos o dia inteiro ali plantando as coisinhas que a gente gosta muito de plantar. E ela falou assim, nossa, e eu fui pro culto de oração à noite. Eu estava tão cansada, mas tão cansada, porque a gente já tem uma idade avançada, mas já estamos com uma idadezinha boa, né? Eu estou com 58, minha irmã está com 65, minha esposa está com 62, então já estamos com uma idade um pouquinho avançada. E aí ela falou assim, eu fui pro culto, e durante o tempo do culto, eu nem senti que eu estava cansada. O que é isso? É a presença do Espírito Santo. Meu Deus, a Bíblia diz que Deus, ele faz forte ao cansado, e ele renova as forças daquele que não tem nenhum vigor. Está escrito lá em Isaías.
Deixa claro para mim e para você que se nós tivermos o Espírito Santo, nós vamos vencer até o cansaço físico, até as dores físicas. Ele virá em nós e vai fazer algo diferenciado. Amém? Ele nos conduz à comunhão diária com Deus. Olha isso, a comunhão diária. Queridos, nós estamos vivendo uma época que fala muito sobre conectividade. O que é conectividade? É você ter a melhor rede, é você poder pegar a internet onde você estiver, é você ter um plano de internet que cubra todas as áreas, porque você não quer ficar sem sinal. Você vai lá tem uma irmã aqui de Santos, aqui, né? Quando a gente vai passar para esses lugares que tem serras grandes, né? Montanhas, coisa. O Brasil não tem montanha, mas serras altas. O que acontece? Nós perdemos o sinal. A gente não quer perder o sinal. Mas você está entendendo que tudo que o mundo faz é uma imitação das coisas celestiais? Nós precisamos entender que Deus quer estar ligado conosco, conectado conosco, uma comunhão diária. Uma comunhão diária. E como é que Deus faz isso? Deus faz isso por meio do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo de Deus, ele vai estar entre nós e Deus. Ele é o interlocutor. Ele vai falar com Deus e vai trazer informação para nós. Vai falar conosco e vai levar a informação para Deus. E vai ficar o dia inteiro, né, mandando informação, trazendo informação. Nós precisamos querer isso. Nós precisamos buscar isso. Amém? Se nós não buscarmos isso, querido, o que acontece? Nós vamos fazer coisas erradas. Nós vamos tomar direções erradas. Como o GPS que a Silva falou aí. O Espírito vai reordenar o nosso GPS, ele vai mostrar para nós o que de fato tem valor, o que de fato nós devemos fazer, quais são os propósitos de Deus para nossas vidas, de maneira que nós não vamos errar o caminho. Então, ele nos conduz à comunhão diária com Deus. 2 Coríntios 13:13, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Né? Aqui nós vamos ver a bênção apostólica que a gente usa na igreja todos os dias quando a gente acaba o culto, deixando claro para nós que a comunhão do Espírito Santo, ele vai fazer com que nós estejamos ligados aos céus todos os momentos da nossa vida. Ah, mas por conta disso eu não vou falhar, por conta disso eu não vou errar. Vai, mas pode ter certeza, vai errar menos. E quando errar, não será um erro tão grave. Porque os erros graves, eles são sinalizados até mesmo pelas leis humanas. Nós não precisamos nem de leis celestiais para sinalizar coisas que têm acontecido aí fora, que o próprio mundo olha e fica horrorizado de ver o que as pessoas estão fazendo. Então, se nós estivermos conectados com os céus, se nós estivermos sendo guiados por Deus, pelo seu Espírito, tendo o Espírito Santo de Deus como um amigo do nosso lado, o Paracleto de Deus, nós não vamos errar tanto. E quando nós errarmos, não serão erros gravíssimos, mas serão erros cotidianos, erros do dia a dia, erros que apenas por um vacilo, por não ter prestado atenção, a gente acabou cometendo. Amém, Jesus? Uma ilustraçãozinha para vocês, para nós encerrarmos. O amigo que não vai embora. Um jovem missionário sentia-se sozinho em uma aldeia distante. Certo dia, em meio à tristeza, ele orou: Senhor, sinto falta de um amigo. No silêncio ele percebeu uma presença suave e reconfortante. O Espírito Santo lhe trouxe paz, como se dissesse: eu estou aqui, eu sou seu amigo, que nunca te deixarei. Amém, Jesus? O Espírito Santo nunca vai nos deixar. Nós podemos deixá-lo, mas ele não vai nos deixar. Nós podemos deixá-lo com o nosso pecado, mas o Espírito Santo nunca vai nos deixar. Está entendendo? Então, nessa noite, busque a presença do Espírito Santo para ser o seu amigo íntimo, seu companheiro, aquela pessoa que você vai consultar todos os momentos da sua vida. E todas as vezes que você tiver que tomar uma decisão, não tome decisões nenhuma sem antes falar para o Espírito Santo. Não tome nenhuma decisão sem antes esperar o aval do Espírito Santo. Ah, mas tem decisões que são imediatas, mas ele é bom em dar respostas imediatas também. Então não se preocupe, se forem decisões que
necessita de uma resposta imediata, o Espírito Santo de Deus vai te dar uma resposta imediata. Se são decisões que podem ter tempo para esperar, para fazer consultas, não tenha dúvida, Ele vai te levar a tomar a melhor decisão se você depositar nas mãos dEle. Eu quero orar por você nessa noite. Quero orar por cada um de vocês, chamar sua atenção. Eu quero ser o seu pastor, o seu discipulador, se você não frequenta igreja nenhuma, tá? Por isso Deus nos deu um espírito para podermos nos comunicar com Deus. Ele está ligando para você atender. Porque assim eu vou estar falando aí é uma coisa muito séria. Nós temos o espírito também. Nós somos espírito, alma e corpo. Na verdade, nós somos espírito. Quando Deus fez o homem, o boneco que estava no chão ali foi feito depois. Porque o que Deus soprou dentro do homem é o que já tinha sido feito na eternidade. Estava dentro de Deus. Então o homem é espírito. Está entendendo? Por isso, se você entender isso, você vai conseguir comunicar com o Espírito Santo de Deus. Querido, não perca. Não perca a oportunidade. Hoje mesmo, acabando essa live, você pode entrar no seu quarto, fechar a porta, dobrar o teu joelho e dizer: Espírito Santo, fala comigo. Espírito Santo, o que eu preciso fazer para estar contigo todos os dias? Para o Senhor estar comigo todas as horas. Fala isso para você ver. E Ele vai começar a te orientar. Ele vai começar a te guiar. Diga para Ele: olha, eu não quero mais andar sozinho. Eu quero ser guiado pelo Senhor. Eu quero ser direcionado pelo Senhor. Eu não quero tomar decisão por mim mesmo. Eu quero tomar decisão pelo Senhor. Você vai ver o que vai acontecer. Você vai ver o que vai acontecer. Ele vai começar a te levar por caminhos que você muitas vezes não vai compreender. Ele vai mandar você parar de fazer coisas que muitas vezes está fazendo e você acha que é normal, mas não é. Ele vai mandar você fazer coisas que nem daqui a 1000 anos você teria ideia de que você faria isso, mas você vai fazer por ordem dele, porque ele vai te direcionar. Se você deixar, ele vai te direcionar. Amém, Jesus? Vamos orar? Pai Santo, Pai querido, nessa noite queremos te agradecer por essa palavra. Meu Deus, como é bom saber que o Senhor enviou teu Espírito. E esse Espírito maravilhoso está conosco. Espírito Santo, Espírito que nos conduz, que nos guia, que nos mostra quando estamos errados, que nos ajuda a confessar, a pedir perdão, a acertar a rota. Muito obrigado pelo teu Espírito Santo. Nós não estamos sozinhos. Pelo contrário, nós estamos guiados. Nós não estamos sozinhos, mas nós estamos cheios da sua glória, cheios da sua presença. O Senhor mudou o seu endereço agora é a nossa casa, é a nossa vida. É aqui que o Senhor está, é no nosso meio. Então nós te louvamos essa noite. Muito obrigado. Eu oro por cada irmão, por cada irmã, por aqueles que estão perdidos, por aqueles que deixaram a caminhada, por aqueles que, por um motivo ou outro, meu Pai, desistiram de amar o Senhor, de servir o Senhor, de se render ao Senhor. Eu coloco nas tuas mãos essa noite e peço, libera uma unção especial do teu Espírito sobre cada vida aqui presente. Salva-os, liberta-os, transforma-os e faça deles a tua casa nessa terra. Em nome do Senhor é que nós oramos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos? Glória a Deus. Se você quiser fazer parte da nossa igreja virtual, liga para mim, tá? Entra lá no WhatsApp, me acessa pelo WhatsApp, que eu vou colocar você na nossa igreja virtual, no nosso grupo aqui. Mas tem muito mais, a gente tem material que a gente passa. Aí a Aninha tá colocando o telefone aqui no TikTok. Tem alguém no Kawaii aqui da nossa igreja? Se tiver, coloca para mim o telefone aí, é 19 99702 3477. E eu quero chamar a sua casa, não só você, mas você e a sua casa, para vir para a igreja, para junto, né, pregar a palavra do Senhor e fazer a obra de Deus. Quero agradecer a Deus pela vida da Silvia, que nos ajudou bastante aí, a Aninha também, o Zé, né, Zé, Deus abençoe, o Israel que está aqui no Kawaii, que ficou com a gente também. Louvado seja o nome do Senhor pela vida de cada um de vocês. Estamos juntos para fazer a obra de Deus. Amém, queridos? Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.